Oiê, tudo bom? Estamos iniciando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje vai ser devocional. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Eu confesso pra vocês que eu não sei sobre o que falar, mas eu quis sentar aqui pra gravar, pedindo pra Deus que falasse comigo, tivesse misericórdia da minha vida, graça e quisesse falar através da minha vida. Meu Deus, meu Pai, estou entrando em Tua presença, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e eu oro pela vida desta pessoa que está do outro lado da tela. Eu oro pelas nossas vidas, Senhor. Eu peço perdão, Pai. Perdão pelas nossas iniquidades, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos, perdão pelo nosso desânimo, Senhor, de deixar o desânimo tomar conta, perdão, Senhor, por muitas vezes não nos esforçarmos o suficiente, Pai, perdão, Jesus, por muitas vezes deixarmos a nossa carne tomar parte, perdão por muitas vezes deixarmos, Senhor, a nossa carne ser mais forte do que o nosso espírito, por muitas vezes não lutarmos, Pai. Perdão, Jesus. Eu coloco em Tuas mãos a vida dessa pessoa. Eu não sei pelo que ela pode estar passando, Senhor, mas entra com providência na vida dela. Entra com a Tua mão forte, com conforto, Jesus, abençoa. Senhor, que esse vídeo chegue em pessoas, Senhor, que precisam ouvir a Tua voz, que precisam ouvir o Teu amor, Jesus. Obrigada por tudo, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, por ser tão bondoso, Pai, por sempre cuidar de nós, por toda a Sua misericórdia e a Sua graça que se renova a cada manhã, Jesus. Tu és poderoso. Amém. Essa semana que passou foi uma semana um pouco mais difícil pra mim. Eu estava enfrentando, e eu confesso que eu ainda tenho enfrentado um desânimo, mas muitas vezes eu não quis nem tentar lutar. E domingo, né, que foi ontem, hoje é segunda-feira, mas domingo que foi ontem foi Dia das Mães. E aí já foi um dia mais difícil pra mim, porque pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe. Tem muitas outras coisas também que acabam tornando esse dia mais difícil pra mim. Mas foi domingo. E uma das coisas que eu pude fazer foi ter a graça e a misericórdia do Senhor para se levantar no domingo e ir até a igreja, ir até a casa dele. E quando eu paro para pensar assim, que privilégio. Porque a Bíblia fala que nós éramos como aborto. E o Senhor simplesmente escolheu nos amar. Ele simplesmente escolheu entregar o seu filho por amor a nós, permitiu que o seu filho, que o ama verdadeiramente, morresse numa cruz por nós. Nós que muitas vezes não iríamos conseguir querer lutar contra a nossa carne, iríamos muitas vezes preferir ficar deitado vendo uma série do que buscando ao Senhor. O Senhor sabia que existiriam dias bons e ruins, assim como Ele deixou na Sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É muito difícil. Todos os dias a gente busca renunciar às nossas vontades, buscar renunciar o nosso querer para viver as vontades do Senhor, mas é necessário, vale a pena no final. O Senhor nos ensina todos os dias alguma coisa e cabe a nós querer se derramar aos pés dele. Pensei muito se eu iria gravar esse vídeo, mesmo sem roteiro, mesmo sem nada, porque eu ficava assim, será que eu mereço falar do amor de Jesus? Eu sou uma pessoa que nos últimos tempos eu tenho me cobrado muito. Por muitas coisas eu tenho me cobrado muito. Até esse tempo que eu fiquei desanimada, sem gravar nenhum vídeo, sempre me cobrando. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o Senhor, Ele me escolheu e que Ele me ama. E o Senhor, Ele ama a todos. Mas será que nós queremos amá-lo? Será que nós queremos entregar o nosso melhor?
Eu tenho refletido muito esses dias, e isso foi depois de uma pregação que eu vi o Ari fazendo, que ele falou muito sobre ficar imaginando os céus, como deve ser quando o Senhor voltar, e muitas vezes eu me pego não imaginando como deve ser quando o Senhor voltar, mas imaginando como deve ser quando vai realizar o meu sonho aqui na Terra. Como deve ser quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver a minha casa, como deve ser? E isso não é errado, mas e o desejo de conhecer o Senhor? Como deve ser o desejo de conhecer os céus, de estar adorando o Senhor? E esse desejo, ele vem, mas vem com a mesma intensidade de querer ter uma casa, de querer realizar sonhos terrenos? Ele vem com essa mesma intensidade? Isso é uma reflexão não só pra mim, mas principalmente pra mim, porque quando eu vi o Ari falando disso, eu fiquei constrangida. Eu acredito que essa seja a palavra, porque aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem, e o Senhor, ele simplesmente quer nos amar, ele quer nos buscar, e ele deixou na Bíblia algumas coisas, mas nós podemos usar nossa imaginação, porque realmente ele também nos deu a imaginação, e nós podemos pensar como vai ser lá no céu. Aqui tem preenchido o nosso coração. Essas coisas terrenas são passageiras, você não precisa deixar de sonhar, mas aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É assim, né? Me perdoem se eu falei a ordem errada, mas a Bíblia sempre nos mostra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E muitas das vezes nós deixamos as coisas dessa terra preencher o nosso coração, os desejos dessa terra falar mais alto do que buscar ao Senhor, e conforme nós vamos preenchendo isso, vai vindo o desânimo, vai vindo tudo de ruim, e a gente não vai conseguir vencer porque o nosso coração não está no Senhor tão fortemente quanto deveria estar. Porque se o nosso coração está no Senhor, está nos desejos do céu, nós vamos buscar cada vez mais por isso aqui, nós vamos ler, nós vamos querer comer, nós vamos sentir fome, e nós devemos ser constantes. E constante não quer só dizer de você fazer sempre do mesmo jeito, de você sempre fazer mais do mesmo jeito. Não, constante quer dizer de tipo assim, por mais que esteja difícil, por mais que eu não consiga ler muito, por mais que eu não consiga falar muito, por mais que eu não tenha palavras para eu falar, eu estou lá me entregando pro Senhor, eu estou lá, indo lá e me derramando aos pés do Senhor. E quantas vezes durante o desânimo nós deixamos a nossa carne falar mais alto e falar, não, eu vou ficar aqui mesmo, e vai passando um dia, vai passando outro, vai passando outro, e isso só vai se esfriando, porque nós deveríamos estar aumentando o tempo de falar com o Senhor, e nós estamos diminuindo, aumentando os desejos do nosso coração pelas coisas do céu, e nós estamos cada vez mais desejando as coisas terrenas. E isso é o que o Senhor tem falado muito forte no meu coração ultimamente, porque realmente eu tenho olhado para as coisas terrenas, e as coisas celestiais não têm sido tão desejadas quanto as coisas terrenas têm sido. E é difícil, por causa que eu sinto assim, não, tudo bem, domingo Deus falou comigo, por exemplo. Algo que eu pedi muito pro Senhor, ele veio, falou muito comigo. Eu saio do culto revigorante. Só que aí quando começam a vir as dificuldades, eu me esqueço. Isso não deve acontecer, tem que estar cravado no meu coração. Se Deus falou, por que eu tô oscilando tanto? Se Deus falou, por que tem tanta dúvida? Se Deus falou, o porquê? Porque o nosso coração não está sendo alimentado com as coisas celestiais, porque cada vez que for alimentado com as coisas celestiais, o Senhor só vai reafirmando. Só vai reafirmando, só vai reafirmando, só vai reafirmando. A palavra que eu abri aqui.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que o Senhor fez essa pergunta para os discípulos? Por que o Senhor fez essa pergunta para os discípulos e serve para a gente hoje e serve para antes dos discípulos nascerem, que foi no meio do deserto, quando os filhos estavam saindo do Egito e indo para a Terra Prometida? O porquê que essa pergunta vale também para esse tempo e para o anterior e porque a gente sempre duvida do que Deus pode fazer. O Senhor fala que vai entregar, vem a tempestade, a gente duvida. O Senhor, Ele fez tantas outras coisas em nossas vidas, fez tantas realizações e nós duvidamos todas as vezes. Duvidamos de que só porque estamos vendo Ele dormindo, estamos vendo Ele em silêncio, nós falamos assim: será que vai realmente acontecer? Só porque não aconteceu no nosso tempo? Só porque não estamos tendo a vontade de buscar e nós temos que lutar com a nossa carne para buscar. Que o Senhor, Ele possa todos os dias reafirmar no nosso coração quanto nós somos dele. E tenha certeza que quanto menos nós temos do Senhor em nossas vidas, mais ruins seremos. Porque se a palavra fala que somos como um aborto jogados por aí, e o Senhor, Ele veio, Ele nos deu um lugar na mesa de filho. Porque nós falamos: Senhor, eu quero ser teu filho. Se Ele permitiu que em nossas veias corresse aquele sangue que escorreu na cruz, nós devemos desejá-lo cada dia mais e mais. Porque sem Ele, nós não somos nada. Se já é difícil com o Senhor, se já é difícil vencer as tentações, o pecado, a maldade, a impulsividade, se já é difícil vencer toda a nossa parte carnal com o Senhor, imagina sem Ele. E talvez às vezes seja até mais difícil porque nós não o buscamos verdadeiramente. Porque eu vejo que nos dias que eu tenho e tiro um tempo para o Senhor, eu sou uma pessoa muito melhor do que nos dias que eu não tiro um tempo para o Senhor. E um tempo para o Senhor não é o mínimo. Sabe por quê? Porque o Senhor fala que servo inútil é aquele que faz apenas o que Ele mandou. Então não seja um servo inútil, faça além. Porque o Senhor, Ele se entregou por completo, Ele não entregou só um dedinho. Então não tem o porquê da gente entregar apenas 10% do nosso dia. Coloque o Senhor todos os dias de alguma forma na sua vida. Eu sei como é difícil porque eu também tenho a rotina corrida, mas antes eu não me importava de dormir um pouquinho mais tarde porque eu estava lendo a Bíblia. Tudo que puder entregar para o Senhor, entregue, porque Ele se entregou por completo. Eu tenho estado mais emotiva esses últimos dias e, como eu falei, eu estive desanimada essa semana que passou e eu deixei aqui só pra falar o que o Senhor quisesse falar através da minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que Deus tenha falado ao coração de vocês assim como Ele tem falado ao meu coração. E muitas das vezes o Senhor, Ele nos exorta mesmo. E fique feliz porque quando o Senhor nos exorta é porque Ele nos ama. Então, que venhamos cada vez mais ser exortados pelo Senhor, para que possamos continuar nos caminhos dEle da maneira que Ele quer e não da maneira que nós achamos que devemos continuar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.